Próximo ponto que a gente precisa falar quando a gente está falando de auditoria. Entendemos a definição de auditoria, já estamos aí craques na definição de auditoria, na definição de uma evidência e na definição de um critério. Agora vocês precisam saber que existem referências normativas para a condução de uma auditoria. Existem duas normas que regem o processo de auditoria. Então, também existe uma norma para auditar, tá? A nossa norma mãe, a norma pela qual a gente está conduzindo a auditoria é a ISO 9001/2015, tá? Essa é a nossa norma. Só que existem normas que sustentam o processo de auditoria. A principal delas, e que eu recomendo fortemente que vocês utilizem, é a ISO 19011. Essa norma da série ISO é uma norma que dá as diretrizes para quaisquer auditorias de sistema de gestão. Qualquer sistema de gestão. Eu posso usar para FSSC, eu posso usar para 9001, posso usar para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, tecnologia da informação, qualquer auditoria, tá? Ela é uma auditoria, ela dá as diretrizes para auditorias de sistema de gestão. Ela auxilia a empresa a planejar, a conduzir as suas auditorias, tá? Ela traz informações sobre os termos e definições de auditoria, os princípios de auditoria, como que é o gerenciamento de um processo de auditoria. Todo esse treinamento que nós estamos começando agora foi feito baseado na norma ISO 19011, tá? Então, no certificado de vocês, quem já fez o certificado da FSSC sabe disso. No certificado vem uma visão geral do treinamento, né? E uma das referências é a ISO 19011, porque é a norma que a gente utiliza para planejar uma boa auditoria interna. Então, eu recomendo fortemente que vocês utilizem essa norma. Então, da onde que a Gisele está tirando isso aqui para esse treinamento? É da minha experiência? Não. É da ISO 19011, somado à minha experiência, tá? Então, existe uma norma que nos auxilia a conduzir a auditoria. Nós precisamos ser certificados nessa norma? Não. Nós vamos auditar o cumprimento da ISO 19011? Não. Ela é uma referência, tá? Ela é usada como base para a gente criar o nosso programa de auditoria, planejar uma boa auditoria, treinar os nossos auditores internos, né? Então, sempre usar a ISO 19011. Tudo bem? E a segunda norma, que é importante que vocês conheçam e saibam, assim, se possível, estudem essa norma também, é a ISO 17021, mas ela não é aplicada para a global, tá? A ISO 17021, ela é a norma que define as regras para a auditoria pelo organismo de certificação, o OC. OC aqui, gente, é o organismo de certificação, o organismo certificador. É a SGS, é o DNV, é a Lloyds, é a BRTIV, são todas as empresas que prestam o serviço de auditoria. Por que que eu estou trazendo ela? Por que que é importante a gente conhecer? Porque a gente recebe a auditoria. Então, a gente também pode conhecer, quanto mais a gente sabe, melhor. Então, a gente também pode conhecer o que está por trás daquele processo de auditoria que está acontecendo, tá? Então, ela dá todos os requisitos para o organismo que fornece a auditoria, questões legais e contratuais, os requisitos de estrutura, recursos, informações, o processo da auditoria, o sistema de gestão que essa empresa tem que ter, tá? Então, é uma boa prática vocês conhecerem a 17021. É obrigatório? Não, não é. Nem a 19011 é obrigatória, tá? Mas eu recomendo fortemente que vocês estudem a 19011, porque sim, ela pode ser usada no nosso programa de auditoria interna, e a 17021 é para conhecimento. É para vocês conhecerem quais são os critérios, as regras, os detalhes aí que percorrem a auditoria que o nosso organismo certificador vai conduzir na Global Fruit. Vamos começar a falar agora, gente. Nós estamos na nossa preparação para a auditoria, tá? Então, vamos falar um pouco que é imprescindível que vocês conheçam os 6 principais princípios que regem o processo de auditoria. Para todos vocês, tá? Para todos os auditores internos. A gente só vai ter uma auditoria de confiança se a gente tiver, assim, um bom resultado de auditoria, se a gente se colocar no papel de estudar, de coletar boas evidências e boas trilhas de auditoria,
Se a gente documentar muito bem a não conformidade, uma auditoria só vai ser confiável, trazer um bom resultado se a gente, no mínimo, cumprir com esses 6 princípios de auditoria. Existem vários princípios de auditoria, tá? Mas os 6 principais, que tanto a 19.011 quanto a 17.021 recomendam, preconizam, são esses 6 princípios. O princípio da imparcialidade, da competência, da responsabilidade, da transparência, da confidencialidade e da capacidade de resposta a reclamações. Gisele do céu, o que é isso? Pessoal, uma auditoria, para ter sucesso, para ter êxito, para ela trazer bons resultados, ela precisa ser imparcial. A imparcialidade nós falamos ali quando a gente falou do conceito da independência, né? Eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas, né? Eu não posso ser brando numa área e mais rigoroso em outra área. Eu não gosto dessa pessoa. Eu já vou para a auditoria aí, coração peludo, né? Quero identificar o maior número de não conformidade, quero, entre aspas, né? Ferrar aquele setor, tal, tal, tal. E que é isso? Isso não é uma postura ética para nenhuma área, ainda mais para uma auditoria. A imparcialidade nos coloca numa posição de equivalência. Eu estou ali para obter evidências, comparar as evidências com o critério e determinar se está sendo atendido. É só isso. Não é para ser mais flexível, mais rigoroso, mais chato, mais sisudo, bravo. Não existe isso na auditoria. Então, a gente, inclusive, tem que levantar a mão quando a gente achar que nós não vamos conseguir ser imparcial naquele processo por uma relação de coleguismo, de amizade, por proximidade das áreas. A qualidade é muito ligada com o laboratório, que é muito ligada com o P&D. Prefiro que essas 3 áreas não se auditem, porque são muito próximos os processos. Avisa. Ô, Érica, você me colocou para auditar a manutenção. Só que, poxa vida, o cara ali mora no mesmo condomínio que eu, a gente está sempre junto. Eu não sei se eu vou conseguir auditar ele de maneira séria, imparcial, porque a gente é muito amigo, conheço todos os podres dele. Não dá. Eu não vou conseguir ser imparcial. O cara é muito amigo meu. Tá bom, então a gente levanta a mão. Sem saber, quando eu fazia auditoria pela SGS, eu rompi o meu contrato há alguns anos. Quando eu fazia auditoria de certificação para a SGS, sem saber, né, a SGS me alocou para auditar uma fábrica que a minha prima, de primeiro grau, com sobrenome Capioto, também igual o meu, era gerente da qualidade. Então, assim, eu sabia que eu ia conduzir uma auditoria o mais séria possível, mas eu não sei como que isso poderia soar para todas as demais pessoas, né? Para a própria fábrica, mas é a prima da Geise que está vindo auditar a empresa. Para a própria SGS, se descobrisse lá na frente, a Gisele auditou a fábrica que a prima dela é gerente da qualidade. Eu, por mais ética que eu fosse, eu ia conduzir a auditoria de forma muito imparcial. Mas eu não sei em que ponto que isso poderia ser pesado, né? Então, eu levantei a mão, falei, olha, vocês não têm nem como saber, mas a pessoa responsável pela qualidade dessa empresa é minha prima de primeiro grau. O pai dela é irmão do meu pai, não crescemos juntas. Eu não vou ser, eu não quero. Pode ter um requisito de imparcialidade que eu não vou gostar. Pode me tirar dessa auditoria. Então, a gente também tem que levantar a mão, tá, auditores? Se a gente suspeita, se a gente tem dúvidas de como o critério da imparcialidade pode ser visto numa condição assim. Às vezes tem casos de famílias dentro da empresa, né? O casal trabalha na empresa e um vai auditar o outro. Talvez pode não ser legal essa condição. Então, não façam, né, escalas de auditoria que a imparcialidade possa estar em jogo. E sinalizem caso vocês não se sintam confortáveis para auditar um determinado processo. Eu gostaria de ouvir mais alguém falando sobre imparcialidade. Quem que voluntariamente pode falar sobre o que entende, o que reflete para vocês esse princípio da imparcialidade? Eu levantei a mão aqui e já vou falar, então. Bora. Só me fala quem que está falando. É a Juliana, é porque eu estou no áudio com as meninas, porque a gente está na mesma sala. Tá bom. Quarta-feira eu estava tendo uma aula do BGC e interessante que ele falou exatamente disso. Estava falando de avaliação de desempenho das pessoas, seja o executivo, seja cargo operacional, e ele falando que existe o viés da avaliação, né? Que a maioria das avaliações, a gente conduz ela de um jeito que é para dar o resultado que a gente gostaria que desse, né?
E aí ele falando, então, enquanto hoje em dia se discute mesmo esses modelos isso, de avaliação. E uma auditoria é isso, né? A gente está avaliando ali um procedimento, né? Os requisitos, e o que a gente escreveu no documento está sendo cumprido. Então, eu vou juntar isso com uma coisa que eu queria falar um pouquinho antes, mas esperei uma hora para falar tudo junto. Eu trabalhei muitos anos numa empresa, um laboratório que já era ISO, né? Então, eu passei por todos esses processos, eu era auditora interna lá. E aí, isso que você falou de a gente fazer um documento muito objetivo, né? E colocar o que precisa colocar, não ficar na vírgula da vírgula, é muito importante, porque senão a gente começa a complicar mesmo o nosso trabalho, né? E aí você entra num detalhe que não é tão importante assim, mas depois no documento o auditor vai ler e aí ele vai pegar no seu pé naquele detalhe que às vezes não era importante. Então, a gente realmente ser mais cuidadoso e objetivo até nisso, né? Então, o processo seletivo, por exemplo, a gente não falava que a gente fazia o controle na planilha ABCG, né? A gente falava que existia o controle, aí ela falava, tá, então deixa eu ver, aí você abria uma planilha, né? Mas se você fala que dentro da planilha é assim, 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 assado, aí ele vai olhar o assim, 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 assado, né? Ó, era para estar pintadinho de vermelho aqui, tá no seu procedimento. Você pintava de vermelho, você não pintou de vermelho. Exatamente. Então, essa eu aprendi muito dos documentos do RH que a gente tem feito, né? A Lani me ajudou muito, a gente pegou os modelos do Sabin como inspiração, inclusive. E aí, chegando nessa questão aí da auditoria, então, e lá sendo auditor interno, eu vi exatamente isso. Então, se eu ia auditar uma unidade de atendimento ao cliente, onde eu tinha muita proximidade, a gente percebe como os dois extremos acontecem. Ou a gente é muito mais dura com quem a gente conhece, igual exatamente. A gente né? Em casa, tipo, exatamente. Se é filho, eu vou pegar mais no pé ainda, porque eu tô tocando você, então não me interessa. As sobrinhas vêm aqui, taca fogo, você acha lindo. O filho, você quer matar. Exato. Então, eu vi esses dois extremos na questão da imparcialidade. Ou ser muito mais duro com quem a gente tem intimidade, porque a gente quer que essa pessoa seja melhor, e aí você chega num nível muito mais extremo, ou o contrário também, né? Você, às vezes, camuflar alguma coisa, dizer, para não prejudicar, quando você percebe que aquilo pode prejudicar. Pode prejudicar. Então, esse cuidado da gente falar, ó, neste contexto que não faz sentido seu, é extremamente importante, porque, como eu falei, né, na aula que eu tive semana passada, nós temos um viés inconsciente, ou muitas vezes até consciente, né? Mas até você querendo ser imparcial, você não vai conseguir. Então, o ideal é a gente ter mesmo a transparência de não entrar, né, e não se dispor a fazer uma coisa onde existe, sim, conflito de interesses, existem sentimentos envolvidos e outras coisas. Exatamente. E na forma como a gente espera que o resultado traga para nós, que é o objetivo da auditoria interna. Qual é o objetivo da auditoria interna, gente? Trazer dados para eu melhorar o meu desempenho. Não é melhor eu pegar do que esperar um auditor externo na certificação vir pegar? É para mim. O resultado da auditoria interna é para nós tratarmos. É só para melhoria contínua. Não é um auditor que está vindo me auditar externo, né? Não é a certificação, não é a auditoria do cliente, que existem, né, interesses envolvidos. A auditoria interna é para eu melhorar o meu desempenho. Se eu já começo a auditoria interna com esse viés de ser imparcial, né, de ou flexibilizar ou ser muito mais rigoroso, eu estou perdendo o objetivo da auditoria, que é para mim melhoria contínua. Próximo pilar, pessoal, que é um pilar que inspira aí confiança na auditoria, é a nossa competência. A competência, ela não é este treinamento. Esse treinamento é um dos itens que compõem a nossa competência. A competência, lá na definição de normas, na ISO 22000, na sua versão 2008, a ISO 9001, na sua versão 2008 também, na ISO 22000 na versão 2005, perdão, ISO 22000 na versão 2005, ISO 9001 na versão 2008, as versões anteriores às atuais, o termo competência era dividido em 4 pilares: educação, treinamento, habilidades e experiência. Então, a competência era demonstrada somente se a gente conseguisse comprovar o atendimento a esses 4 pilares. Qual é o nível educacional,
qual é o nível de treinamento, quais são as habilidades e quais são as experiências necessárias. Por que que nas versões novas mudou? Então, eu disse que isso era na versão antiga, na ISO 22000-2005 e na 9001-2008. Agora, na versão ISO 22000-2018 e na versão ISO 9001-2015, que são as versões vigentes, atuais, o termo habilidade foi suprimido. A gente concorda? Nem sempre, tá? Mas vamos pensar que a gente ainda está trabalhando ali nos 4 pilares, tá? Educação, experiência, treinamento e habilidade, que pode ser um item mantido ou removido de acordo com a definição das últimas versões. Então, esse treinamento não é o que vai dar para vocês. Ah, eu fiz o treinamento da Gisele de 8 horas de duração, então eu já sou auditor. Acredito que todo mundo vai sair daqui do treinamento com várias dúvidas, várias inseguranças. Não porque eu fiz um treinamento ruim, porque vocês não prestaram atenção, é porque o treinamento por si só não forma um auditor. E qualquer treinamento, né? Não é só esse, qualquer treinamento já não entrega vocês para a área. A nossa faculdade, o que é mais que isso? Eu fiz 5 anos de faculdade. Eu saí de lá pronta? Nunca, ninguém. Ninguém, a gente vai fazer estágio, a gente vai aprender, vai tropeçar, vai cair, vai errar, vai estudar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais, até a gente compondo uma vivência que nos dá a competência necessária para assumir cargos. Então, a competência de um auditor tem que percorrer educação. Qual é o nível educacional que eu espero para que a pessoa seja um auditor? É só alfabetizado? É o ensino fundamental? É o ensino médio? É o ensino superior? É uma pós-graduação? O que eu espero ao definir esse nível educacional? Quais são os requisitos de treinamento? Tem que ter treinamento de interpretação da norma? Tem que ter um treinamento de formação de auditor interno? Tem que ter um treinamento da política? Tem que ter um treinamento do manual do sistema de gestão? Quais são os treinamentos que, somados, vão compor um bom histórico aí de treinamento para o colaborador? E principal, né? Quais são as habilidades para ser um bom auditor? Gente, não é simples conduzir a auditoria, né? Eu sempre falo que as duas partes estão nervosas na auditoria. Muitas vezes a gente se olha sempre como auditado, né? Talvez a nossa maior experiência aqui da sala é ter atuado como auditado, né? Recebendo a auditoria. Ah, estou super nervoso, lá vem o auditor me questionar um monte de coisa, papapá. Mas o auditor também está nervoso. O auditor também está sendo colocado à prova, o entendimento dele, o conhecimento dele, a conduta, o comportamento. O auditor também está sendo julgado ali o tempo todo. Então, as duas partes estão nervosas. E como vai ser a nossa habilidade para lidar com isso? A habilidade da humildade ali durante a auditoria, né? Olha, eu não sei. E agora? Isso é conforme ou não conforme? A habilidade da constância, né? Porque o auditado muitas vezes está te dando o maior nó, né? E vai para lá e vai para cá, mas não é a resposta que você está esperando. Você perguntou outra coisa. Habilidade da constância. Não, não, não é isso que eu estou buscando. Você pode me explicar melhor tal processo? E ele está me enrolando. E ele está me enrolando. Ele já foi lá no final de semana, voltou, foi... Não, está me enrolando. Eu estou andando na fábrica, ele está andando a 200 km por hora. Eu estou querendo ir devagar para olhar. E a habilidade do jogo de cintura? Porque na auditoria a gente pode se deparar com situações inimagináveis. Olha, gente, dá para escrever um livro, as situações de auditoria que cada auditor vivencia, que ele precisa de um jogo de cintura extremo, até a inteligência emocional, para lidar com situações, nossa, interna do auditor, e não, né, não colocar isso para o auditado. Eu vou socar a fuça desse auditado, não vou responder ali, ó, Mona Lisa, plena, linda, educada. Eu tô pegando fogo, tá? Do divertidamente, o raiva ali tá saindo fogo da mente. Mas tem que ficar calma. Quem controla a auditoria é o auditor, eu não posso, como auditor, atrapalhar o processo de auditoria. Eu tenho que conduzir o processo de auditoria. Então, essa habilidade que é exigida do auditor é extrema, é extrema. E o último, que eu aproveito esse momento aqui para falar, e amanhã eu reforço esse momento, que é a experiência. O último pilar aqui da competência, né? Educação, treinamento, habilidades e experiência.
Pessoal, um processo de auditoria conduzido por auditores que possuem experiência, ele é muito mais rico. A experiência traz para a gente históricos, vivências, situações que a gente já passou, aprendizados que nós já tivemos, né, evidências que a gente já se deparou, que enriquecem muito o processo de auditoria, que nos fazem dar visões que contribuem para o processo da empresa. Muitas vezes, falando da nossa turma agora da Global, muitas vezes a gente que está se formando agora como auditor interno, né? Acabamos de fazer o treinamento de formação, de interpretação da norma. Não somos ainda certificados, né? Estamos buscando a certificação. Qual que é o nosso nível de experiência? É baixo, não é? É baixo. Gi, eu conheci a 9001 agora. Estou fazendo treinamento hoje. A gente nunca foi auditado em 9001 aqui, Gi. Eu nunca acompanhei uma auditoria de 9001. Qual é o nosso nível de experiência? É baixo. É baixo. Isso está diretamente relacionado com a segurança, com o planejamento, com a forma que eu vou pedir as evidências da auditoria, com a forma como eu vou manusear a norma, pela minha experiência ali, para entender os requisitos, encaixar os requisitos em cada item. Então, o que eu gostaria muito que a Global refletisse, né? E aí vou reforçar isso amanhã aqui com a presença, né, da alta direção e das gerências, avaliem com muito carinho a possibilidade de vocês conduzirem essa primeira auditoria interna com uma equipe com alto nível de experiência. Isso para enriquecer o processo de vocês. E aqui eu não estou falando como GMC, como a minha empresa, qualquer empresa, tá? Mas olhem com cautela esse ponto, porque essa decisão da certificação nossa é uma decisão de cliente, é um requisito contratual, ou eu certifico ou eu certifico. Para quem mesmo? Meu maior cliente. Então, não dá para a gente brincar com esse processo da nossa certificação ISO 9001 esse ano. Esse ano é o nosso ano da certificação. E está ligado diretamente ao atendimento do requisito da Coca-Cola. Então, o quanto disposto eu estou, né, para entregar um bom processo de certificação. A sugestão é formar vocês como auditores, para vocês acompanharem esse processo de auditoria interna, acompanharem o processo da auditoria de certificação, conhecendo bem o processo, mas não com vocês conduzindo esse primeiro ciclo, essa primeira rodada de auditoria interna. É proibido? Não. Vocês estarão aptos aqui pelo treinamento a conduzirem, mas acabamos de falar que competência não é só esse treinamento. Então, fiquem alertas a isso, tá? Rodrigo, Schettino, Mariana, Sabrine, Érica, todos, né? Coloquem essa posição de que um processo de auditoria precisa trazer muita segurança para o que vocês vão receber aí para frente. Ah, não, é muito igualzinho FSSC. Não é, não é, não é. Tá? Então, fiquem atentos a essa cautela. É isso que eu gostaria muito que vocês refletissem, tá? Talvez seja um investimento nesse primeiro ano para poder viabilizar aí um bom resultado da certificação, e nos próximos anos vocês conduzem a auditoria interna com a equipe interna mesmo, tá? Avaliem isso. Mas a minha recomendação, enquanto consultora da Global Fruit para a ISO 9001, enquanto instrutora de diversos treinamentos que eu tenho a alegria de estar com vocês há muitos anos já, é não conduzir essa auditoria interna com equipe interna no primeiro ciclo, que é isso que nós vamos viver agora. Então, a minha recomendação enquanto consultora é que vocês façam essa primeira auditoria interna com uma equipe experiente, para trazer riqueza para o processo de vocês, para trazer uma boa margem de avaliação, uma boa captura de achados aí, para deixar a gente cada vez mais forte para receber a auditoria de certificação. Assim como eu falei sobre a imparcialidade, eu gostaria que alguém também desse a sua visão, a sua contribuição sobre esse princípio da competência aqui para as regras de auditoria. Quem gostaria de falar? Eu falo sobre competência. Para a gente, né, nossa regra, a gente sempre fala isso, né? Avaliação de competência assim, para determinada vaga, para determinado cargo, e ele é um conjunto, né? Tanto das habilidades técnicas e das habilidades comportamentais.
E aí eu acho que casa muito com o que você falou. Não adianta só a gente fazer um treinamento, conhecer o que é uma auditoria interna, saber, ler o passo a passo aqui de como conduzir, mas a gente não ter, né, a competência comportamental, de um bom posicionamento, de uma boa inteligência emocional, porque acho que a gente não pode deixar transparecer ali a nossa reação, né? Tanto de Exato. preocupação quanto Exato. de às vezes, nervosismo, de raiva, né? Então, eu acho que a competência, ela mostra muito, direciona muito aí a forma como a gente vai se posicionar. E quando a gente está pensando aqui nessa habilidade de auditoria interna, né? A gente já parte de um princípio que a auditoria é um processo tenso. Vamos começar assim? Meio tenso, né? Tá todo mundo ali atento ao que está acontecendo. Como que vocês podem contribuir com essa informação sobre a auditoria? Vou acrescentar aqui uma relação que a gente teve semana passada ou retrasada, que eu apresentei para os meus líderes o resultado da Great Place to Work. E lá tem uma pergunta sobre a competência, né? Se os líderes são competentes para trocar o negócio. Então, cabe aqui a mesma pergunta, né? Os auditores serem competentes para trocar uma auditoria. E isso é muito percebido na hora da maneira como a gente conduz uma auditoria, desde o tom de voz, o tipo de pergunta que você faz, né? Não é nem um lugar de você ter que falar e dar aula demais, Sim, né? sim. Mas a pergunta certa que faz alguém refletir, que faz uma pessoa também entender se ela está entendendo o que está sendo perguntado, é a hora que mostra a competência de quem está conduzindo a auditoria. Bem colocado, gente. Se o auditor ele dificulta, vamos dizer assim, o processo de entendimento do auditado, a auditoria vai por água abaixo, né? Essa visão que a gente precisa ter de postura, de conduta, de comportamento. Poxa, eu estou atrasado na auditoria, ainda não vi tudo, estou nervoso, estou tenso. Isso não pode chegar até o auditado, porque ele naturalmente já está tenso. E aí a gente acaba, né, contribuindo negativamente para esse processo. A forma de abordagem é muito delicada. A gente vai ter uma aula aqui só sobre formas de abordagem, tá? Mas muito, muito bem colocado. E aí... Até falando também sobre o que você falou de fazer com uma equipe externa. Isso, era isso que eu ia te perguntar agora. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Que no momento, como a gente tem áreas que ainda precisam fazer os procedimentos, né? A gente não tem todas as áreas com todos os requisitos atendidos. A pessoa já está nervosa nesse sentido e ainda tem que estudar para aprender sobre outra área. No momento, eu acho que a gente não está com esse tempo. Exatamente. A gente não está com esse tempo. A gente começou agosto, gente. A nossa auditoria interna não pode demorar para acontecer. Se a gente for seguir um cronograma lógico, seria assim: final de setembro, auditoria interna. Final de outubro, auditoria de estágio 1 da certificação, que é uma primeira auditoria de certificação. Estágio 2, final de novembro. Então, a gente está aí há 60 dias da auditoria interna. Né? Se a gente for pensar num cronograma da minha cabeça, tá? Um cronograma lógico, a Gisele gostaria de ver. Final de setembro, auditoria interna. Final de outubro, auditoria estágio 1. Final de novembro, auditoria estágio 2, estamos certificado. Dezembro seria só para plano de ação. Se a gente eventualmente leva uma não conformidade maior, os planos de ação da eventual menor que a gente venha a ter, para dar tempo até o dia 31 de dezembro de estar tudo resolvido, porque tem que mandar para a certificadora o plano de ação das não conformidades e tudo mais. Se a gente eventualmente tem uma não conformidade maior, tem que ter outra auditoria, o auditor tem que voltar para fechar essa não conformidade. E a gente ainda teria a gordurinha de dezembro ali para receber o auditor, para fazer esse processo. A gente está falando de 60 dias, pessoal. É muito rápido isso, está muito rápido. A gente vai piscar e vai acontecer. Então vamos pensar muito nesse ponto, viu, Sabrina? Tem que pensar muito mesmo, tá?